Olá, estudantes do nono ano. Aqui quem fala é a professora Priscila, de Geografia. Vamos iniciar mais uma atividade do caderno Trilhas de Aprendizagens, do volume 2, na disciplina de Geografia. Então, nós iniciamos esse caderno com a atividade de número 2, Vidas Negras Importam, e agora nós vamos pular para a atividade de número 5, Deslocamento forçado de pessoas no mundo, a partir da página 188. Quando eu falo deslocamento forçado de pessoas no mundo, eu estou me referindo aos povos refugiados. Então, eu vou iniciar a aula falando sobre a diferença entre imigrantes e refugiados, porque muitos alunos acham que ambos os povos, que ambas as palavras são sinônimos, mas não são, elas têm significados diferentes, tá? Então, imigrante é toda pessoa que sai do seu país por questões sociais e econômicas, por livre e espontânea vontade. Então, geralmente, o imigrante ele sai do seu país para morar, para viver em outro país, por questões sociais e econômicas. Por exemplo, em busca de um emprego melhor, em busca de um lugar que tem uma infraestrutura melhor, que tem educação, que tem uma saúde de qualidade, um lugar com menos violência, tá? E ele sai por livre e espontânea vontade, ele sai porque ele quer sair. Já os refugiados são as pessoas que se veem obrigadas a abandonar seu país por temerem ser perseguidas, maltratadas ou até mesmo assassinadas por diversos motivos, pode ser étnicos, religiosos, ideológicos ou políticos, ok? Um exemplo de povos refugiados, que é o maior número de povos refugiados que tem no mundo hoje, são os sírios, tá? Então, a Síria, ela passa ainda, né, por uma guerra civil que se iniciou em 2011 e por conta da guerra, muitos povos sírios se viram na obrigação de sair do seu país em busca de proteção em outros países do mundo, inclusive no Brasil, ok? Então, a principal diferença entre imigrantes e refugiados é que os imigrantes eles saem por livre e espontânea vontade, geralmente em busca de melhores condições de vida em outros países, e os refugiados eles se veem obrigados a abandonar o seu país, porque o seu país ele não tem condições naquele momento de proteger aquele indivíduo, aquelas pessoas. Então, essas pessoas elas saem em busca de proteção em outros países. Então, essa é a principal aí diferença entre imigrantes e refugiados. Só no ano de 2016, o volume total de pessoas que havia caído na condição de refugiados no mundo chegou a quase 70 milhões de pessoas. Isso significa um aumento de 50% nos últimos 10 anos. E metade dos refugiados são crianças. Quando se fala a respeito dos povos refugiados, é importante ressaltar a Acnur. A Acnur ela é uma agência da ONU para refugiados que tem como missão proteger os refugiados no mundo. Acnur significa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, a sua principal missão é garantir que todos os países estejam conscientes das suas obrigações perante os povos refugiados. Quais são essas obrigações? Dar proteção aos refugiados e todas as pessoas que buscam refúgio, ok? Então, a principal função da Acnur, que é uma agência da ONU especializada para os povos refugiados, é garantir a proteção desses povos no mundo.
alertando os países sobre as suas obrigações perante os povos refugiados. Qual é essa obrigação? Dar proteção a esses povos. Somente proteção física? Não. Quando se fala em proteção, também é a garantia, por exemplo, de assistência médica, direito ao trabalho, o acesso à escola e outros direitos. Mas o refugiado que está em um outro país em busca de proteção, ele só tem direitos naquele país? Não, ele também tem deveres. Um desses deveres é respeitar as leis do país que o protegeu, que o acolheu. Na página 188 do caderno Trilhas tem um gráfico que representa os 5 principais países de origem dos refugiados no mundo. Então, esse gráfico ele vai representar os 5 países, os 5 principais países de onde vêm os refugiados no mundo. Então, em primeiro lugar, eu tenho a Síria, com 6,7 milhões de refugiados. Em segundo lugar, eu tenho o Afeganistão, com 2,7 milhões. Terceiro lugar, Sudão do Sul, com 2,3 milhões. Quarto lugar, Myanmar, com 1,1 milhão de refugiados. E em quinto lugar, Somália, com 900 mil refugiados. Então, esses 5 países são os principais países de origem, de onde vêm os refugiados no mundo: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Myanmar e Somália. Abaixo, na página 189, eu tenho um gráfico falando sobre os países que acolhem os maiores contingentes de refugiados no mundo. Então, nesse gráfico vai representar quais são os principais países do mundo que protegem, que acolhem, que recebem a maior parte dos refugiados do mundo. Acontece que esse gráfico ele está errado aqui na apostila. Na verdade, eles copiaram o mesmo gráfico da página 188, tá? Mas eu vou falar para vocês quais são os 5 principais países que recebem, que acolhem os povos refugiados no ano aqui de 2018. Então, em primeiro lugar, eu tenho a Turquia. Em segundo lugar, Paquistão. Terceiro lugar, Uganda. Quarto lugar, Líbano. E quinto lugar, Irã. Então, os principais países que acolheram, que receberam a maior parte dos refugiados no mundo no ano de 2018 foram Turquia, Paquistão, Uganda, Líbano e Irã. Não é para vocês considerarem esse gráfico, ok?